Essa semana o Pablo Marçal foi no Redcast e teve alguns cortes dele ali que viraram uma certa polêmica, né? Geraram uma certa repercussão, estão gerando uma certa repercussão na comunidade masculina, levando aí a certos debates, né, sobre o que ele falou, se é justo ou não, sobre homens solteiros na sociedade. Então, primeiro, antes de mais nada, vamos recapitular aqui o que ele disse no programa lá. Tem candidato que nunca trabalhou, não tem uma família. Quando eu falo família, assim, nunca peitou um casamento. Quando vocês casaram, vocês não viraram homem? Fala a verdade. É outra pegada, outra configuração. Cara, um homem que não é casado, ele é disfuncional pra sociedade. Como assim? Imagina um cara solteiro a vida inteira na sociedade. O cara não sabe o que é amar uma mulher. Mas aí se ele O for cara mal, não tem filho. se ele for um cara mal intencionado, Não, ou você mal não tá orientado entendendo. das Não, ideias, você não tá né? entendendo. Um cara velho, sem ter uma sei. família, ele é disfuncional pra sociedade. A Olha. sociedade... Sabe por quê? Deixa eu explicar. Vamos usar Tipo matemática maluco, e né? biologia. Esquece o resto. Uhum. Matemática e biologia. Para um povo continuar existindo, ele precisa se reproduzir a 1,9 filhos por casal. Vocês sabem disso? Sim. Você sabe que tem países que não tá chegando Japão, nem a 1 e os caras estão Itália. pagando Sim, É. sim. Pra quê? Portugal, Coreia. pra ter tal. filho. Por quê? Porque se entrar geração, mais geração, mais geração, sem a reprodução a 1,9, aquela nação vai deixar de existir. Concordo. Então, primeiro ponto, ele disse que o homem solteiro ele é disfuncional para a sociedade a longo prazo porque ele não se reproduz. Bom, o casamento, na verdade, ele não é o que sustenta a reprodução, não. O que sustenta a reprodução é a vontade e a permissão da mulher de utilizar o corpo dela para ela gestar um embrião. Um homem solteiro pode muito bem doar os gametas dele para um banco de esperma e uma mulher ir lá comprar o banco de esperma ou receber uma doação desse esperma e engravidar. Então, não é sobre o homem ser solteiro ou não, porque um homem solteiro pode ter diversos filhos por aí e estar propagando a espécie de qualquer forma. Então, esse argumento não é sobre casamento, é sobre reprodução. O lance é que, historicamente, se você for ver o que aconteceu no casamento do Pablo Marçal, o Pablo Marçal já é de outra geração. Uma geração onde você ainda encontrava muitas mulheres com virtudes relacionadas a casamento e família. Na minha geração, o que a gente encontra é mulheres voltadas a feminismo e hipergamismo. A lógica mudou. Se antes uma mulher se via bem-sucedida por ter um bom casamento e ter filhos e ter família, hoje a definição de sucesso para as mulheres da minha geração e diante é o quê? Carreirismo, é a liberdade restrita proposta pelo feminismo, é a busca de grandes cargos corporativos, as mulheres hoje são carreiristas e principalmente hipergâmicas. Para você que não está habituado com o conceito de hipergamia, vamos colocar em termos simples. Hipergamia, no caso, você está lá com a mulher, mas ela tem o Instagram, ela tem redes sociais, e ela está sempre de olho ali para ver se tem um cara mais poderoso, mais rico, mais bonito, ali dando moral, dando entrada para ela. E a maioria corresponde. Ou seja, é uma lógica de comparação. Ela está sempre comparando o que ela tem na mão e o que ela poderia ter. E se ela tem a chance de ter algo melhor, a maioria decide e vai lá e realmente faz esse alpinismo social. Alpinismo social que é o quê? Você está sempre visando pessoas que estão acima de você e se relacionar com essas pessoas. Pô, esse cara pode me promover mais, ele pode me dar mais dinheiro, ele pode me dar mais segurança, ele é mais bonito. Isso é hipergamia. Hoje a mulher opera numa lógica de feminismo e hipergamia. A mulher quer carreira, ela quer ser a CEO, ela quer ser vista como a boss. E quando ela se relaciona, ela é hipergâmica. Ela quer estar com um cara que é sempre o melhor. O Pablo não entende isso, porque historicamente falando, ele mesmo já abertamente falou que a mulher dele, quando ele não tinha nada a oferecer, nada demais a oferecer, a mulher dele confiou nas palavras dele. Quando ele falou, não, eu vou prosperar, nem que demore 10 anos, mas eu vou prosperar, eu vou fazer acontecer, a mulher dele ficou no lado dele e ajudou ele. Ele trabalhou pro sogro dele, ele teve ajuda ainda da família da mulher dele, a mulher dele ficou no lado dele. Isso não é uma característica da geração atual. Assim como o homem ser solteiro ou não define reprodução, porque o homem pode ser casado e não reproduzir. Um homem solteiro pode ter vários filhos. Em síntese de argumento, eu concordo com o Pablo Marçal. Eu acho o casamento virtuoso, eu acho uma coisa maravilhosa e toda criança precisa de uma base familiar para desenvolver um caráter sólido. Eu concordo com isso, só que na minha geração e nas gerações conseguintes as coisas não estão funcionando dessa forma. As pessoas, principalmente as mulheres, não estão visando casamento, virtudes, homem e mulher lutando junto para conquistar as coisas. As mulheres são hipergâmicas e carreiristas e os homens, em grande maioria, os que conseguem ser bem-sucedidos, depois eles ficam com ressentimento. E isso aconteceu na minha vida. Lá atrás, onde eu estava estudando, me especializando para ter a posição socioeconômica que eu tenho hoje, para ter a alocação de mercado que eu tenho hoje, e eu trabalhava em trabalhos pesados, trabalhos braçais e tudo mais, e não ganhava bem, eu via minha namorada indo embora. Eu via ela falando que eu estava desvalorizando ela,
que ela merece mais. Ela me falou isso, como se eu não fosse um homem para ela. Ou seja, ela já estava na lógica de pergamia. Mesmo a gente sendo super nova ali, ela não quis saber, ela não quis lutar comigo. Ela não quis construir nada comigo. Ela não quis ficar ali enquanto eu estava estudando, me especializando para poder fazer as coisas que eu faço hoje. Hoje, para mim, é fácil ter mulheres à minha disposição, com a posição socioeconômica que eu tenho. Dentro do coração do cara que passa isso, ele não confia em ninguém. Você, Pablo, talvez, você teve uma experiência diferente com a mulher que decidiu lutar com você. Mas isso é exceção, e você sabe muito bem que não se faz de exceção a regra. Hoje em dia é uma completa exceção uma mulher que vai querer lutar no lado de um cara que não tem nada. Ela já vai querer tudo de bate-pronto. Ela vai querer abrir o Instagram dela e ter um cara ali muito mais poderoso, muito mais rico que ela para promover coisas para ela. E é com esse cara que ela quer ficar. E se aparecer um cara mais poderoso, mais rico e mais bonito ainda, ela vai continuar o processo de alpinismo social. As coisas hoje, pelo advento das redes sociais e exposição, as pessoas se comparam muito mais. Então, antigamente era mais fácil encontrar alguém que fosse valorizar casamento, família, fosse lutar com você. Hoje não é o caso. O cara tem que ter tudo. E aí, o cara que passa por tudo isso, passa por rejeição e prospera, me explica o interesse que esse cara vai ter de ter família agora. Porque ele sabe que se ele não tivesse essas coisas, ele ia ser chutado como ele foi lá atrás. Então, que valor ele vai dar para ficar investindo o tempo dele, para ficar caçando esse sonho dessa família? Sendo que até solteiro ele pode reproduzir, aí reproduzir até mais do que um homem casado. Bom, fica aí a reflexão, me diz o que você acha sobre isso, me diz, você acha que o Pablo não tem a visão das dinâmicas socioeconômicas atuais, ele ainda traz um pensamento do passado sobre esse lance de família, e ele quer aplicar tipo um software antigo num computador novo, né, que já não tem a mesma performance, já não executa mais porque a sociedade mudou. Politicamente falando, em propostas que o Pablo está trazendo, eu acho que vale a pena investir no cara em questão de voto e dar uma chance pro cara trabalhar. Eu acho que realmente ele tem propostas originais, tá? Quando eu argumento contra esses pontos, eu não tô desmerecendo a campanha do cara, mas sobre essas coisas, sobre o homem solteiro, eu acho que ele praticou ali injustiças e incompletudes no argumento dele. Então, para mais análises socioeconômicas de desenvolvimento pessoal e profissional, se inscreve nesse canal, deixa teu like, tamo junto.